Boa noite a todos, eu sou a Andriele, eu sou aluna do Ensino Médio Técnico do IFRS Campus Caxias do Sul. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Carolina, eu sou aluna do Distrito Federal aqui de Caxias e eu faço TPG, Tecnologia em Processos Gerenciais. Boa noite, eu sou a Prof. Janine, sou aqui do Campus Vacaria, né, do IFRS Campus Vacaria, e boa noite a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Agora sim. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Elisandro. Agradeço imensamente aí por todos que estejam aqui, né? Agradecemos ao pessoal que está nos acompanhando, participando aqui. Também imensamente a Morgana, que está aqui conosco, a Maria Nelik também e a Solange, que vão estar conversando conosco um pouquinho, tá? Então, sintam-se acolhidos, os demais também que estão aqui participando, sintam-se também acolhidos juntamente, aí, trocar um pouquinho de experiência dentro deste momento. Passo a palavra para a Andriele, se quiser comentar um pouquinho como é que vai funcionar, Andriele, nosso momento de hoje, enfim, fique bem à vontade, Andriele e Carolina. Então, primeiramente, falando do nosso projeto, ele tem como objetivo preparar para as mudanças que virão, tendo em vista esse cenário incerto que a gente está vivendo. E explorando essa questão do aprendizado contínuo, que é muito importante a gente não ficar parado, sempre aprender de diversas formas, né? E além disso, a gente sabe que o mundo do trabalho, ele exige competências e habilidades que a gente pode obter fora do ensino formal. Então, através dos exemplos dos convidados e dos debates, das conversas que a gente tem com eles através dos nossos eventos, né? Então, participam desse projeto, atualmente eu, a Carolina, e o professor Elisandro e a professora Janine. Então, cada um dos nossos encontros, ele está sendo realizado através da plataforma do Simpla, a gente está fazendo a inscrição lá. Hoje a gente resolveu mudar, a gente resolveu fazer a transmissão pelo Meet, para nós vermos como é que vai funcionar. Aí nos próximos veremos por enquanto. E então hoje já é o nosso terceiro evento. E na próxima semana nós não teremos um evento. Ficou marcado para o dia 5, mas não vou dar mais detalhes. Aguardem novidades. Depois nós vamos disponibilizar também links do YouTube que tem dos nossos eventos passados daí. E aí nós disponibilizaremos também o link do Instagram. Nós temos o e-mail também, caso tenha necessidade, que não deu pelo simples no IF ou precisa de algum certificado, a gente manda depois também. E espero que vocês gostem, convidem o pessoal para assistir. Então, o evento de hoje ele tem a temática Experiência de Trabalho em Associação, o caso da Saboaria Popular Las Margaritas. Nós vamos conversar e refletir sobre os princípios da solidariedade, da autogestão e da autonomia, e como a produção natural e ecológica pode ser um bom negócio, e a história que motivou e como surgiu a ideia dessa saboaria. Nós temos a participação de 3 convidadas, da Maria Ferran, da Morgana Baldo e da Solange Guerra. Eu passo a palavra agora ao prof. Elisandro ou ao prof. Janine para que eles façam as considerações. Então, eu queria, né, novamente agradecer a disponibilidade das gurias ali, né, da Saboaria, das Las Margaritas, né, para contar para nós, né, de onde surgiu essa ideia da associação, né, enfim, o que envolve isso, até para as pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo, saber como funciona uma associação, no entendimento de vocês que contribuições isso traz, né, além da sociedade, para as pessoas, né, que participam dela, né. Não sei, e o Elisandro, se ele quer também fazer mais alguma pergunta? Bom, legal. Bom, pessoal, eu sou apaixonado por histórias, então eu estou aqui ansioso, né, e já passo a palavra aí, então, para as moças compartilharem conosco aí esse conhecimento aí. E depois, pessoal, tá bem aberto, então, quem está aqui na sala, que puder, fique à vontade se quiser abrir o microfone e fazer perguntas, se quiser enviar pelo chat também, não tem problema nenhum.
Vamos trocar experiências, informações. Esse é o verdadeiro aprendizado e é nesse formato que nós gostaríamos de conduzir nossos momentos. Então, sejam todos acolhidos e passo a palavra. Boa noite, então, para todas, todos. Além de nós, né, de mim, da Nelly e da Solange, que fomos citadas, né, também temos outras companheiras da Saboaria que estão aí, que é a Genesi e a Joane, e é possível que daqui a pouco entrem mais algumas também para acompanhar. A gente está, né, não ia colocar o nome de todo mundo, né, para participar, mas as meninas também estão por aí. Então, de repente, depois elas também podem contribuir aí. Bom, eu vou começar, então, falando um pouquinho, antes de falar desses conceitos aí, né, que foram colocados por primeiro, acho que a primeira coisa seria falar um pouco da nossa história e da onde que a gente vem, né, até para poder dizer o porquê disso, né. Então, eu faço parte do MTD, né? Até tem uma bandeira aqui atrás, que eu não sei se ela não aparece virada para as pessoas, mas é a partir também do MTD que surge, né, essa iniciativa da Saboaria, né? Então, o que é o MTD? É um movimento popular, né? Um movimento que atua nas grandes cidades, assim, né, especialmente nas periferias urbanas, né, e é um movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Anteriormente, né, até 2015, na verdade, o nome do movimento já era MTD, mas era Movimento de Trabalhadores Desempregados, um movimento que surge nos anos 2000, né, um período que o desemprego estava bem alto no país, né. Aí, ao longo do tempo, né, essa questão do desemprego também foi ficando um pouco mais tranquila e o movimento já agregava outras lutas, né, na sua história, e aí foi mudando um pouco a estratégia e o próprio nome. Então, né, se torna Movimento de Trabalhadores por Direitos. E uma das grandes pautas, né, mesmo que não seja mais o movimento dos trabalhadores desempregados, onde naquela época a grande luta, né, era a questão do trabalho, né, mas mesmo que o nome tenha mudado, a questão do trabalho, ela continua sendo, né, uma das grandes pautas do movimento, né. E aí entram outras questões, né, como moradia, o acesso à cidade, saúde, educação, né, direitos, amplia, né, bastante o leque. Mas a questão do trabalho, né, na experiência do movimento, né, teve algumas experiências de frentes de trabalho, né, que então era organizar as pessoas na periferia em grupos coletivos de produção, né, e aí foram feitas lutas, na verdade, para acesso também à renda através do próprio Estado, né, como uma política de acesso a trabalho e renda, né. E aí, na verdade, nos últimos anos, né, aqui em Caxias do Sul, né, o movimento vem atuando, né, na região norte da cidade, mais especificamente ali no bairro Vila IP, mas também pegando outros bairros ali do entorno. Estamos ainda consolidando um processo, né, ali na região oeste, no bairro Reolon, Mariane, e desde o ano passado, na verdade, a gente vinha falando da importância de retomar essa questão da pauta do trabalho, né, porque, na verdade, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande do desemprego, uma destruição das garantias nas leis trabalhistas, né, que muitos direitos que a gente tinha também a gente acabou perdendo, né, e
E aí, com a pandemia, na verdade, a questão do desemprego, né, ela só se acentua ainda mais, né? E a gente... Então, no ano passado, já a gente vinha falando da importância de a gente tentar iniciar uma experiência mesmo de luta por trabalho, enfim. E aí, a gente não tinha estabelecido ainda muito bem como, né? Só que com a pandemia e essa aceleração das dificuldades, né? Na verdade, se acentuam as dificuldades para as pessoas, né? Que são as pessoas que estão no MTD, então, que a maioria está nas periferias, então, né, como eu já coloquei. Então, a gente inicia a pensar em como fazer a luta e como fazer uma experiência mesmo de trabalho associado, né, para acesso à renda, enfim, né, dessas mulheres que, na verdade, na periferia estão as pessoas que já, historicamente, já mesmo no período aí de mais trabalho formal, né, o trabalho precarizado, informal, ele sempre esteve presente, né, e aí, em geral, é na periferia que estão as pessoas que não acessam os direitos trabalhistas, que lá na frente não vão se aposentar, né, e especialmente as mulheres, que é o público que mais está dentro do MTD, né? Porque acaba sendo as mulheres que, por ter filhos, enfim, acabam tendo mais dificuldade, e não por ter filhos, né? Mas pela lógica da sociedade capitalista, né? São as que ou estão em trabalhos muito precarizados, ou né, não conseguem acessar o trabalho formal. Então, no início, então, da pandemia, a gente começa a pensar, então, ainda nessa lógica, né, de pensar nessa luta pelo trabalho, de que a gente precisaria iniciar uma experiência, né, de trabalho, e aí, apesar da pandemia, ela na verdade, dificultar também o nosso trabalho enquanto movimento social, né, então, ao mesmo tempo, as pessoas, a gente, por exemplo, fez eu estou me embananando aqui, porque tá vindo várias coisas ao mesmo tempo, e eu não sei como articular elas agora no pensamento. Mas, assim, a gente... como que surge, de fato, a gente pensar e iniciar esse processo, né? A gente já estava com essa questão da pandemia, então a gente estava pensando em como contribuir também com essas mulheres ali do Vila IP, do Reolon, enfim, e a gente fez no início ali uma campanha de solidariedade, inclusive para arrecadar alimentos, produtos de higiene, porque tinha uma série de pessoas que já estavam, né, com dificuldade de acesso à renda, sei lá, fazer uma faxina, daí não conseguiam mais fazer faxina, aquela coisa toda, né? Mas a gente pensou também em como ir para além disso, né? Aí, além de tudo mais, né, teve aí o auxílio emergencial, aí as pessoas estavam com uma dificuldade enorme de acesso, de conseguir fazer o cadastro, e aí a gente foi um dia para lá para ajudar também as pessoas a fazer o cadastro ali para o auxílio emergencial, né? E nessa conversa, nesse dia, também surge uma vontade de tentar iniciar, né, uma experiência, né, e aí depois eu acho que as gurias da Caritas ali também colocam um pouquinho de como que... Porque isso vinha sendo pensado antes, né, ali com as gurias, né, mas digamos que nessa função aí da pandemia também vem essa vontade de experimentar, tipo, bom, vamos lá ver, vamos tentar iniciar um processo e ver no que dá. Então, até antes a professora colocou, né, eu não sabia que existia uma saboaria, mas também é uma experiência super recente, né, iniciou em maio, na verdade. E aí a gente, inclusive,
não sabia a proporção que ia tomar, né, em tão pouco tempo, né, porque era mesmo nessa lógica de vamos fazer uma experiência, né, e aí, felizmente, a gente foi conseguindo ir caminhando, enfim, e de repente eu passo para as gurias falarem um pouquinho também, e daí depois eu posso trazer outras coisas também. Bom, eu vou falar pela Caritas, então. Bom, para a gente chegar nesse momento, tem que entender como é que eu vim parar, como é que eu fui parar na Caritas, né? Eu me aposentei me aposentei no ano de 2011. Eu era professora de História e Geografia da rede municipal de Caxias do Sul. E aí eu fui cursar, eu já tinha recebido inúmeros convites, eu fui fazer a Escola de Formação Fé Política e Trabalho, que é uma escola de formação política que nós temos em Caxias do Sul, e que até 2018 funcionou no Centro de Pastoral. É ligada à Igreja Católica, é uma parceria entre a Caritas, a Diocese de Caxias do Sul e a Unicinos. E, através dessa escola, eu acabei fazendo parte da coordenação da escola. No ano seguinte, eu passei a fazer parte da coordenação, e logo depois eu ingressei na Caritas. No ano seguinte, a convite do padre Adilson Zílio, que hoje nem se encontra mais aqui, ele está em Rondônia. Tá? Mas a Caritas tem uma situação muito diferente aqui na nossa diocese. Nos outros, existem mais 12 Caritas no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa é uma das mais pequenas, apesar do que a gente estava falando no início, da grandeza, digamos assim, né, do nosso município em relação ao estado do Rio Grande do Sul. E ela é praticamente uma única Caritas, não existem Caritas paroquiais. Tá? E a gente não tem um apoio grande da Igreja Católica. Então, a gente sempre trabalhou como leigo, como voluntário, e sempre com muita dificuldade. E a gente entrou em contato com o MTD, a gente tem uma parceria com o MTD desde 2017, porque nós gerenciávamos um fundo que a gente chama de fundo diocesano, e que a igreja a Mitra, nos repassava uma verba, e essa verba a gente divulgava junto aos movimentos e pastorais sociais, e eles tinham que apresentar um projeto. Essa verba ficou conosco até 2018. Em 2019, a verba já foi retida pela Mitra, né? Então, assim, foi efeito cascata, né? Tudo que aconteceu a nível de país aconteceu no Rio Grande do Sul e, consequentemente, aconteceu em Caxias do Sul. E na igreja não é diferente. Não. Aí a gente continuou lutando com muita dificuldade, coisa e tal, mas desde o ano passado, desde 2019, quando a gente fez um curso em Santa Maria, e que algumas pessoas estavam presentes, a gente já tinha manifestado, a gente já estava pensando em articular alguma coisa a nível de mulheres, porque a gente ouviu experiências lá em Santa Maria, a gente ouviu experiências de outros grupos e que tinham dado certo, né? E daí esse ano, durante o ano passado, em que ocorreu a Escola de Fé Política e Trabalho, normalmente, né, a gente foi conversando, eu ouvia muita conversa, e como eu trabalhava na coordenação, eu não participei assim diretamente participei depois. A gente foi a Santa Maria de novo, que tem um curso lá que a gente faz no início do ano, e conversamos de novo sobre isso, e agora no início do ano, né, acho que a pandemia veio a proporcionar que a gente saísse, que a gente fosse realmente
a luta, né? Porque a gente viu que realmente, quer dizer, o desemprego está batendo na nossa porta e que tem as pessoas que moram nas periferias são as grandes são os grandes prejudicados desse momento e que ninguém pensa, ninguém está pensando neles. Né? Então, a gente resolveu, o MTD nos convidou e a gente resolveu encarar essa. Não sei se a Mariana. Olá, Solange, tá dando uns cortezinhos, tá? Deu para nós pegar, talvez a última partezinha não conseguimos pegar, tá? Tua fala. Mas fica bem à vontade também, se tu quiseres depois. E agora tá um pouquinho congelada a sua câmera, mas não tem problema nenhum. Depois nós retomamos aí e vamos conversar. Eu vejo que tem umas boas ideias. Já tô com várias perguntas aqui. Eu gostaria de fazer várias perguntas. Eu vou deixar a Maria Nelly aí fazer a apresentação, depois já começamos a interagir aqui com algumas perguntas. Enquanto isso, o pessoal que está aqui, que chegou, então fique bem à vontade, fazer perguntas, se quiser fazer por áudio, se quiser enviar por mensagem, já vão preparando as perguntas, nós vamos fazendo um bate-papo aqui. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade e pedir licença, porque nesta minha fala eu gostaria de dividir com a Genesi também, que ela também pudesse interagir comigo e nós irmos falando juntas. Porque o tema, né, quando nós falamos em saboaria, em organização de mulheres, nós vamos nos reportar ao surgimento da economia solidária, que se deu lá pelos anos 80, se não me falha a memória, né, Genesi? E esta forma de organização, ela vem dentro da nossa sociedade com uma proposta totalmente diferenciada, como uma nova alternativa de desenvolvimento. Ela é diferente do nosso sistema capitalista vigente. Ela trabalha muito a questão da solidariedade, como diz, né, economia solidária. Ela trabalha muito com o diálogo, né, com as trocas, e também, inclusive, ela está bastante relacionada à mudança no modo de produzir, de comercializar e de consumir. São atos, né, que se tornam mais conscientes, e que trazem benefícios não só para a pessoa, porque ela deixa... O sistema capitalista trabalha muito com a ideia do consumismo, né? do produzir e consumir pelo fato de consumir e de ter só para ter, não realmente por uma necessidade, né? E então, trabalhando dentro desta ótica, nós também, enquanto saboaria, nos colocamos como uma forma de organização da economia solidária, né? E esta forma de organização, ela traz uma relação que ela é circular, né? Onde as pessoas que estão envolvidas, elas participam ativamente de todo o processo. Ele é dividido, discutido coletivamente, e é muito interessante, sabe? Porque quando você para assim e fica ouvindo as conversas e participando também, na troca, por exemplo, de uma receita, né? Olha, nós vamos fazer a receita do sabonete de calêndula, né? Então, como é que acontece? E aí vai trabalhando essa troca e vem uma ideia daqui, vem outra ideia de lá, e as coisas vão se organizando e todos participam coletivamente, né? Agora, na última, nós nos reunimos segunda-feira, então foi trazido para nós algumas caixas de madeira para a produção do sabonete. E nós tínhamos que descobrir uma forma de utilizar
o papel vegetal dentro destas caixas, e que fosse de uma forma também que realmente desse certo, né? E foi assim, um começou, quando nós vimos já tinha mais outra pessoa, e mais outra, e mais outra, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esta forma de organização não é pelo trabalho em si, né, de como colocar ali o papel vegetal, mas é a participação coletiva, é esta circularidade que eu falo, né? E trabalhar a questão da geração de renda, né, onde, como disse a Morgana, reforçou também a Solange, nós temos, claro que a economia solidária ela está aberta a todos, mas neste momento em que nós vivemos, né, e ela está mais propícia a se envolver justamente com aquelas camadas mais necessitadas da nossa sociedade, que são as mulheres que estão em vulnerabilidade social, as mulheres que estão sem uma renda fixa para poder sustentar a sua família, enfim. Então, ela vem como uma proposta alternativa e, ao mesmo tempo, ela trabalha a questão da conscientização, né, e do coletivo. É isso, né, Genesi? Quer falar? Não? Não te escuto. Então, gente, isso ela vai falar. Passou por Sananduva, tem que falar, né? O pessoal que passou por Sananduva tem que falar. Eu gosto muito de ouvir a Genesi, porque ela traz os princípios da economia solidária, e eu acho, assim, como ela tem uma experiência bastante vasta neste campo, né, inclusive com participações tanto em nível nacional, como local e internacional, né, que é uma paixão que parece que aflora e fica visível aos nossos olhos, né? Porque a gente vê assim que realmente ela se envolve de forma integral, né, Genesi? Bom, eu acho que eu vejo que dentro disso também, né, automaticamente trabalhando todas essas questões, não só da geração da renda em si, de ganhar dinheiro, mas vamos olhar tudo que vem coletivamente com esta questão. Nós vamos estar trabalhando a questão da inclusão, né, a inclusão social, a superação da miséria, que hoje, com certeza, diante de todos os nossos fatos, estão presentes dentro da nossa sociedade, né? Caxias do Sul não está diferente de todos os outros lugares. Nós trabalhamos, então, novos valores, né? Os novos valores, uma nova cultura, né? Uma educação que realmente é aquela do cuidado, né? Como dizia Leonardo Boff, né? A educação para o cuidado. Nós realmente precisamos cuidar da nossa vida que está presente no nosso planeta, né? E ao mesmo tempo também cuidarmos uns dos outros, na verdade, né? Um cuidar do outro, essa troca, né, de amorosidade, né, como diria Paulo Freire também. E também muda com tudo isso uma filosofia de vida, né? Traz uma nova filosofia de vida. E aí trabalha também a construção deste ser de forma social e integral e constrói, então, novas relações, com novas visões, né, de mundo, de sociedade, enfim, porque ele acaba se tornando um ser mais crítico, ele vai perceber algumas coisas, porque, por exemplo, um sabão, um sabonete alternativo, não é só isso, né, mas ele vai perceber que tem alguns componentes, ingredientes que a indústria química coloca ali, que são bonitos,
né? Tu usa que te dá prazer, mas não são tão saudáveis, né? Para o nosso organismo e o organismo e também a saúde do nosso planeta. Então, não sei se eu esqueci alguma coisa. Me ajudem, meninas, Joane, Morgana, Genesi, enfim, fica aberto agora. Eu ia também antes, eu acho que pegando um pouco esse gancho da Nelly, né, o trabalho, ele é central, assim, né, na forma como a gente constrói a nossa sociabilidade, né, o ser humano, ele se constrói muito também nessa relação com o trabalho, né, então, só um pouquinho. Desculpem, é que eu estava ouvindo um eco aqui meu. Mas, então, por que pensar, né, também essa questão do trabalho associado, né? Eu acho que se a gente for pensar o que está mais difundido para as pessoas dentro desse nosso momento, assim, é aquela coisa da meritocracia, né? Então, tipo, as pessoas tendem a achar que se elas não têm um trabalho, por exemplo, a gente falava do desemprego, né? É culpa delas, porque elas não se esforçaram o suficiente, né? Porque elas não tiveram condições de ganhar dinheiro, enfim, e óbvio que tem uma parte disso também, mas não é só, né? Então, uma sociedade que está baseada na competição, no individualismo, né? Ela vai sempre culpabilizar as pessoas por não terem um emprego, por não terem renda, né? E aí a gente vê as mulheres, né, com as suas dificuldades, de às vezes ter que sustentar suas famílias ali e tentar e não conseguir um trabalho, né? A lógica do trabalho associado, ela é em outra lógica mesmo, né? De uma apoiar a outra, né? De a gente fazer tudo, né? De forma coletiva. Então, por exemplo, a gente até estava discutindo, né? Sobre a gente tem feito a maior parte das vendas, né? Já que também estamos num período de pandemia, de forma virtual, né? Então, a gente se propõe a entregar também para as pessoas, né? E aí a gente estava comentando, né, sobre também, por exemplo, chamar uma pessoa que já tem essa experiência de fazer entregas e tal, né? Mas aí a gente falava de como que seria essa relação, né? Porque o ideal e a gente quer fortalecer isso, que a pessoa, que todo mundo que trabalhe seja associado e que todo mundo tenha noção do todo do processo, né? Porque também hoje trabalhar numa empresa, enfim, tu tem uma parte só do trabalho, né? Na verdade, hoje não, né? Isso é uma coisa do trabalho moderno, né? Já tinha o filme do Chaplin lá que mostrava ele só fazendo o mesmo movimento o tempo todo, né? Mas isso segue um pouco até hoje, né? Então, o trabalho alienante, né? Que tu só tem a ideia de uma parte do processo, né? E aí a gente vem na lógica de que todo mundo tenha noção do todo e no princípio da autogestão, então que a gente, no coletivo, vai decidir como fazer as coisas, né? E também acho que eu não falei, também tinha pensado em falar um pouco de como que também surge até o nome, né, da Las Margaritas, né? Que então a gente tem também inspirações, né? E aí o nome vem inspirado em uma lutadora popular no Brasil, né? Que foi sindicalista e que inclusive foi assassinada pela luta que ela fez, né? Que é a Margarida Maria Alves.
E a gente colocou, e foi colocado o nome, né, não em português, mas em espanhol, né, também porque tem uma referência aos processos de organização e resistência da América Latina e mesmo dos conhecimentos ancestrais, né, dos indígenas, dos povos andinos, enfim, né, então tem essas referências também que a gente quer trazer e que está, inclusive, nessa própria proposta, né, de ser um produto ecológico, né, e medicinal, a utilização das ervas, né, por exemplo, os sabonetes que a gente faz, então, a maioria é feito com ervas, né, e que daí resgata um pouco desse saber popular e ancestral também, né, e que, inclusive, geralmente quem guardou esse saber e transmitiu ao longo do tempo foram as mulheres, né, do conhecimento das ervas e das propriedades que elas têm, enfim, né. Então, tudo isso a gente traz também dentro do nosso nome, da nossa história, da nossa inspiração e da proposta que a gente tem mesmo de trabalho. E antes, né, ainda de iniciar, que a professora tinha feito a pergunta se a gente... qual que era a nossa relação, né, com as mulheres ali do bairro, enfim, na verdade, é uma associação, né, a gente ainda não está formalizada, né, até pelo pouco tempo, né, que temos, mas a ideia é todo mundo aprender umas com as outras, né, e a gente fazer esse processo de forma coletiva mesmo. Posso fazer uma pergunta, aproveitar o momento? Vou ter que fazer, né, eu estava esperando o pessoal aqui tá montando, algumas coisas já vieram para mim. Pessoal, olha só, vocês já comentaram, Morgana, Solange e Nelly, sobre a questão do porquê, né, o trabalho da associação, enfim, os benefícios. Eu gostaria que vocês frisassem, assim, ó, claramente, qual que é a grande motivação, a diferença. Por que trabalhar neste formato, né, em termos de objetivos? O que pode ser melhor, né, ou pode ser tão bom quanto ou muito melhor? E eu gostaria que, ao mesmo tempo, depois, se vocês pudessem falar um pouquinho, vi que a Genesi colocasse aqui os princípios EcoSol, tá? São os 10 princípios. Se puder discorrer um pouquinho para nós, para quem não conhece esse contexto, poder entender cada um desses princípios, o que eles significam e a importância deles dentro deste processo de trabalho de associação. Quem quer iniciar aí? Bom, eu posso começar, Vai Mariana. Vai lá, Solange. Bom, a primeira parte, então, da pergunta do Elisandro. Com relação ao objetivo, né? Qual foi o objetivo que levou nós, enquanto Cáritas, porque tanto eu, quanto a Nelly, quanto a Genesi, a gente faz parte a gente é voluntário da Cáritas. O que nos levou a isso? Primeiro, porque a gente cursou a Escola de Fé, Política e Trabalho, e uma das disciplinas que a gente tinha, tá? Todo o curso é baseado numa ótica inversa ao capitalismo. Tá? E a gente tinha uma disciplina, Economia Solidária, onde a professora vinha de Porto Alegre, da URGS, e ela é simplesmente excelente. E ela trabalhava todo um final de semana com a gente. Olha, se eu estou na coordenação da escola desde 2012, eu passei por essa aula já há uns 7 anos. E conforme a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, você vai tendo vai vendo outras possibilidades. Né? E o que eu fui me apercebendo, né? Que a solução não é mais essa, principalmente quando a gente vê a situação em que estão os trabalhadores. E nos últimos 3 anos, né? Tudo que veio, tudo que acarretou em cima do trabalhador, todas as coisas que nem a Morgana falou, né? Que a gente está perdendo. Tá? Então, assim, e a questão da valorização do ser humano, porque hoje a gente está muito egoísta.
E eu, sinceramente, me questiono a cada dia se pós-pandemia a gente vai estar realmente mais solidário. Se bem que eu não vejo outra alternativa que não essa, através da solidariedade. Porque como está, não dá para continuar. Na questão dos princípios ali, aí eu acho que a pessoa mais adequada para falar seria a Genesi. Né? Mas não sei se a Maria Lili tem alguma coisa ali para... Genesi. Acho que a Genesi ou não quer falar ou não está conseguindo abrir o microfone. Acho que ela não está conseguindo. Bem, em 2005, no dia 2 de maio de 2005, nós tivemos uma carta que foi organizada pelo Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Internet. Oi? Pelo Fórum Brasileiro da Economia Solidária, e ali, então, eles criaram uma carta de princípios desta economia, né? Onde eles fizeram um pequeno histórico, né? E depois, então, umas convergências onde especificava o que é a economia solidária, quais são os seus princípios gerais, né? E aí foi discorrendo também várias outras questões, outros aspectos, também com os objetivos específicos. Elisandro, eu contei aqui, eu tenho, e eu lembro que a Genesi também falava, não dos 10, né? Talvez você tenha colocado junto outros aspectos ali, mas... tem sim, 10 que a economia solidária não é, né? Onde eles especificam o que não é economia solidária. E princípios gerais, então, eles têm 5 aspectos bastante claros, né? Que é a valorização social do trabalho humano, né? Porque o capital, o capitalismo, ele vai dar mais importância para o capital, né, em si, para a produção, do que para a pessoa, para o ser humano, né? Não faz o ser humano é como se estivesse nessa engrenagem, como disse a Morgana, que ela faz uma referência ao Charlie Chaplin, né? Onde ele trabalha aquela ideia de que não sois máquinas, né? Então, na verdade, esta valorização social do trabalho humano, ela vem muito dentro desta linha, né? De que o trabalho em si, ele está a serviço do homem, não o homem a serviço do trabalho, né? Da produção, do enriquecimento de alguns, né? O segundo aspecto, então, é a satisfação plena das necessidades de todo o eixo da criatividade tecnológica e da atividade econômica. O terceiro, o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade. E o quarto aspecto, então, a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza. E já entra o sexto, que são os valores da cooperação e da solidariedade. Eu acredito que seja isso. É isso, Genesi? Não. A Genesi, ela botou, né, ali no chat também, sim, ela né, coloca alguns aspectos. Eu acho sim, que... pode falar, amor. Quer falar, Genesi? Não que antes, quando a
A Solange, ela traz essa coisa de que a pandemia também vem, né? Algumas pessoas têm a esperança de que ela torne as pessoas melhores, assim, né, automaticamente, milagrosamente, né, o que não vai acontecer, né, mas, na verdade, a gente... a questão, assim, de pensar o porquê de utilizar o trabalho associado, pensar na economia solidária, né, como forma de organizar essa nossa experiência de trabalho, não é pensando num fim, mas é justamente por princípios, né, porque a gente acredita que o trabalho da forma como ele está acontecendo hoje e a produção como ela tá colocada hoje, explorando até o último, né, o meio ambiente, destruindo os ecossistemas, né, explorando os animais, enfim, né, destruindo completamente. Inclusive, eu acho que existem até questionamentos sobre, mesmo dessa questão da gente estar vivendo uma pandemia, né, se isso não tem a ver com toda a destruição que a gente faz, né, ao meio ambiente, né, nessa nossa forma de produzir. Então, a gente vive num sistema que a gente produz muito, mas poucos acessam isso que se produz, né, e se produz com muita destruição e dentro da competitividade, né, inclusive... eu estava vendo que tem é um sociólogo, eu acho, e o outro eu não me lembro o que é, que eles são portugueses, né, que eles até fizeram um livro sobre a falácia do empreendedorismo, né, que é uma palavra, assim, que hoje parece que permeando tudo, né, na educação, no mundo do trabalho, né, e aí eles colocam das dificuldades, assim, e de como é uma falácia mesmo, né, porque, na verdade, acentua essa questão individualista e dessa culpabilização também, né, que eu colocava antes, de que se tu não deu certo é porque tu com certeza não se esforçou o suficiente, né, e que, na real, não é por aí, né, toda a sociedade, ela é excludente, né, então tem pessoas que têm mais condições e outras não, e a gente parte, então, para pensar o trabalho associado de princípios mesmo, né, de que a gente deve ter uma sociedade com mais justiça, igualdade, e que por isso que a gente trabalha no coletivo, né, e a partir desses princípios também da economia solidária, porque é pensando num novo mundo, numa nova economia, né, num outro sistema também. Uhum. Isso é importante fazer um comentário, né, isso que a Morgana falou é super importante, e a questão dos princípios, tá? E a Morgana estava comentando, e eu acho que falou algo bem interessante, que é uma área que eu navego um pouco, né, a área do empreendedorismo em si. Na verdade, o que acontece, nós temos o novo e o velho empreendedorismo, né, se é que assim podemos chamar e podemos classificar assim como os tempos modernos, lá do passado da antiguidade, que era o quê? O homem, né, o nome ser humano, ele era visto como uma peça de uma máquina. Então, lá, tempos modernos, lá, teoria neoclássica, e com o passar do tempo, nós começamos a perceber que o ser humano, ele é muito mais do que ser apenas um cara que vai apertar parafusos. E dentro desse contexto, que é aí onde que eu acho que começa até a grande mudança, é a percepção que nós podemos fazer muito mais e podemos fazer um monte de coisa, né? Obviamente, esse monte de coisa que é onde que nós temos que canalizar, porque o grande problema eu posso fazer coisas tanto boas quanto outras que talvez não sejam tão interessantes. E aí o princípio da economia solidária, que foi a que eu comentei, que aqui, ela está extremamente ligada na seguinte característica: nós, empreendedores, então, ser empreendedor, ele pode levar todos esses princípios
para dentro do seu negócio, mesmo que ele tenha o processo de visar lucro em si, porque, na verdade, o lucro ele não é feio e não é ruim, ele é necessário. Agora, o lucro da exploração que é o grande problema. E, na verdade, o lucro ele pode ser canalizado também para o desenvolvimento das pessoas, que é o que se espera, né? Alguém se abstrai e, ao mesmo tempo, ele gira, ele cria emprego, ou ele se desenvolve assim por diante. Então, eu acho que é bem válido que tu colocaste, né, Morgana, no seguinte sentido, eu acho que talvez o princípio empreendedor, ele pode elevar, se não todos, uma boa maioria desses princípios para dentro do seu hábito por si só, né, que é aí onde que talvez diverge o velho do novo modelo empreendedor, né, eu diria que hoje em dia, ser empreendedor não é fácil, por quê? Porque ele requer muito jogo de cintura, não é mais como uma vez, né? Mas, por um outro lado, ele tá bom, porque talvez as pessoas que não tinham a condição de transformar o mundo, hoje elas têm condições de transformar o mundo. E transformar o mundo pode ser, muitas vezes, levar uma palavra de solidariedade para as outras pessoas, né? Então, tem muito desse lado aí. E dentro, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta, tá? Pensando dentro desse contexto, de toda essa trajetória de vocês, quais seriam os caminhos para quem hoje, vamos imaginar que alguém gostaria de desenvolver algo semelhante ao que vocês fizeram, quais seriam os caminhos, os passos, as etapas para construir ou constituir até chegar de fato lá e conseguir hoje, que nem tu comentaste, enfim, ainda tem coisas para fazer, eu diria que nunca vai parar de ter coisas para fazer, mas para chegar, quais são os passos, os caminhos, né? Sabemos que ninguém sai do 0 a 100, mas quais são essas etapas? Eu não sei se a Genesi que abriu o microfone aí agora quer falar, Genesi. Eu abri o microfone, boa noite. Eu abri o microfone pensando em falar um pouquinho sobre os princípios da economia solidária, porque, na verdade, assim, sinteticamente, né, porque se fosse falar sobre cada um dos princípios, com certeza precisa uma live inteira, né, e ainda não esgota, mas eu não sei qual é o tempo, assim, se teria uns 5 minutinhos para falar sobre isso. Pode ser? Fica à vontade, viu? Pode comentar, depois nós complementamos, tu pergunta, fique bem à vontade, é super importante, viu? Eu consegui abrir o microfone, agora consegui. Sobre a autogestão, na verdade, assim, o grupo da economia solidária supõe que as pessoas do grupo, de forma coletiva e participativa, possa tomar suas próprias decisões, sem ser subordinado a um patrão ou um chefe superior, como no sistema capitalista. Então, a autogestão seria isso, de forma participativa e coletiva, a gente poder, assim, gestar o trabalho. A democracia seria, assim, como uma transformação estrutural das relações econômicas, que o trabalho não fica mais subordinado ao capital, e sim a uma forma de gestão da renda pelas próprias pessoas participantes do coletivo. E a cooperação seria, assim, mais no sentido, assim, de que não existe concorrência ou competição, que o trabalhador vai se unir a força de trabalho dele em torno de um objetivo comum para ter sua renda, para sustentar suas famílias de forma cooperativa, sem estar se preocupando, assim, em gerar um capital excedente, como o sistema capitalista, por exemplo. E a centralidade no ser humano é porque acima do capital existe quem produz esse capital. E quem produz esse capital é o ser humano, são as pessoas. E essas pessoas, então, elas estão pensando no bem-estar coletivo do grupo todo, na satisfação plena das suas necessidades
Isso não significa que não tenha capital. Tem capital, mas o capital, acima de tudo, é o capital que vai ser construído em forma de capital social, e para a gente ter um capital social legal, a gente também tem que suprir as necessidades do grupo, né? Então, por isso, a centralidade não é no dinheiro, e sim no ser humano. E também a valorização da diversidade, reconhecendo o lugar fundamental da mulher, do feminino, da diversidade, sem discriminação, sem opção sexual, sem cor, mas sempre elevando também o trabalho do feminino, porque no sistema capitalista a gente sabe que o trabalho feminino, ainda hoje, por mais que a mulher tenha assumido um espaço na sociedade, inclusive assim, em cargos públicos e coisas, assumido mais responsabilidades, ela não é valorizada como o masculino. Então, assim, que essa valorização seja num sentido amplo. Isso não quer dizer que não valorize o trabalho do homem. Não, é um trabalho corresponsável, coparticipativo, mas sem a discriminação normal que a gente vê no sistema capitalista. E a emancipação se refere ao próprio trabalho que a pessoa vai exercer. Aquilo, eu posso, eu faço, eu consigo, e uma dando apoio a outra pessoa, a outro ser humano, sempre pensando assim em elevar essa pessoa e não desvalorizar e desmerecer, levando em consideração o potencial que ela tem. E ela passa, assim, a ser um ator da sua própria história, e não atuando, ser um coadjuvante dos outros, né? E também quanto à valorização do saber local, da cultura, do saber, da tecnologia popular, porque a gente sabe que nossos ancestrais têm lindas histórias, assim, que a gente pode resgatar da nossa cultura. E nesse saber local, a sabedoria popular é muito importante. Quando a gente pensa num sabonete de ervas, num aromatizante natural, a gente está valorizando o que nossos ancestrais trazem para a gente. E da valorização da aprendizagem e da formação permanente, que a gente tem mais tempo livre, que a gente pode buscar essa aprendizagem e esse valor, essa aprendizagem permanente, essa formação nos próprios locais de trabalho. A gente não vai lá só para produzir, sem a preocupação em aprender um processo novo, em compartilhar com as pessoas com quem a gente está aí, né? A justiça social se refere, assim, que, na verdade, assim, a gente vai fazer a produção, a comercialização, o consumo, vai fazer a inovação tecnológica, se for o caso de ter que fazer, vai promover a coletividade, a distribuição da riqueza, ela é feita junto, né, socialmente distribuída entre os participantes, procurando sempre eliminar as desigualdades, difundindo os valores da solidariedade humana. Isso não deixa de ser uma justiça social, sem a discriminação, sem aquilo lá, eu tenho que receber mais porque eu faço mais do que o outro. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque, porque eu tenho curso superior, eu vou receber mais. Não, a gente vai fazer a distribuição de forma mais igualitária e não tão explorativa que nem o do capital. O cuidado com o meio ambiente, isso nem se fala, né? Da responsabilidade que a gente tem com as gerações futuras. Porque o que a gente quer para os nossos filhos, né, para amanhã? A gente quer um sistema totalmente desequilibrado? Ou a gente quer um ecossistema legal, ecologicamente sustentável, mais justo, mais dinâmico, que
que nossos filhos assim possam ter uma sociedade mais, um meio ambiente, uma sociedade mais legal para se viver. E se a gente quer isso, tem que começar por nós mesmos, fazendo a nossa parte, produzindo sem agredir muito o meio ambiente, participar das cadeias produtivas, ser solidário com as pessoas com quem a gente convive. Vamos comprar do nosso vizinho, não vamos comprar das grandes multinacionais que elas só querem o lucro e não se importam com as pessoas. Assim a gente vai estar valorizando o nosso local, o nosso entorno, o capital social que existe na nossa sociedade, em detrimento da exploração do outro. Então, eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria colocar sobre a economia solidária, da importância de que esses princípios assim trazem para nós, enquanto cadeia produtiva, solidária. Acho que, além disso, né, a gente tem visto como tem se aproximado também outras mulheres, especialmente, né, que têm também iniciativas de trabalho, seja coletivo, também mais individual, né, mas acho que também o coletivo, para além do coletivo na nossa experiência de trabalho, é também importante em forma de rede também, né, que a gente possa não só se fortalecer uma outra dentro da associação e de a gente aprender juntas todos os processos e de trocar saberes, né, além disso, se juntar com outras e formar redes é um passo que é muito importante, assim, claro que isso é algo que a gente ainda tem como plano, né, como ideal e pensando dentro da economia solidária, né, a formação de redes é importante, mas acho que a gente já consegue identificar, sim, a importância de estar em contato com outras experiências, né, e de também fortalecer outras experiências de trabalho associado, ou de iniciativas de mulheres, enfim. Então, acho que para além, né, para além de pensar na nossa experiência, é também fortalecer o trabalho dos outros, né, e das outras. Verdade. Não sei se alguém mais também tem alguma colocação aí, das gurias também. Morgana, eu gostaria brevemente, se pudesse explanar quais seriam os caminhos, então, estamos pensando que alguém gostaria de iniciar ou de fazer algo semelhante ao que vocês fizeram, quais seriam os passos ou dicas que vocês poderiam dar, enfim, para chegar nesse estágio, né? Acho que a primeira coisa é o pensar coletivo, né? Então a gente está descobrindo, né, como é o caminho também porque eu falei antes, né, que a gente inicia por dentro de um movimento social, então a gente já faz esse exercício diariamente, né, nas nossas atividades de fazer coletivamente, né, mas a experiência de trabalho coletivo, né, ela é desafiadora, assim, né, e não está dentro da lógica normal, digamos assim, né, cada vez mais a gente está sendo levado a pensar que a gente tem que fazer o nosso próprio negócio, né, e o nosso empreendimento dar certo, né, e aí quando tu muda essa lógica e tem que pensar coletivamente,
é um desafio, né? Então, acho que não tem um caminho, né? Mas eu acho que a principal coisa é essa. E na verdade, se for pensar no processo que a gente tem, na pouca experiência que a gente tem ainda, né? Dos processos de trabalho. Só de pensar na produção, na organização, no embalar, no entregar, é um monte de trabalho, né? E que uma, duas pessoas não daria conta, e que daí tu iria ter que terceirizar, contratar, né, pessoas para fazer isso, e na verdade a gente tem descoberto na prática como é interessante a gente, né, pensar todo mundo juntas, esses processos todos, e poder fazer por dentro do coletivo tudo isso, né? Então, a gente não vai, né, não pretende terceirizar um trabalho, porque a gente está pensando no todo, né? E os recursos, né, para quando, né, o acesso aos recursos, a renda, né? A ideia é de dividir, né, entre todas que estão fazendo esse trabalho, né, e não simplesmente ter uma relação de um contrato, né, por exemplo. Então, é uma lógica diferente, né? Verdade. As gurias aí que chegaram, que também são da Saboari, se quiserem também falar algo. Oi. Janine? Oi. Eu só queria fazer uma perguntinha, assim, bem... quando vocês, então, escolheram, né, trabalhar com os sabonetes, né, artesanais, fugindo dessa visão, né, desse modo de produção em massa, né, que conhecimentos vocês precisaram ter para operacionalizar isso? Onde é que vocês foram buscar esses conhecimentos para colocar em prática esse modo de fazer diferente, né? Querem falar, gurias? Na verdade, eu posso iniciar aí, então, depois, se mais as gurias querem complementar. Justamente com a pandemia, né, apesar das dificuldades todas, também surge essa oportunidade, digamos assim, de pensar que produtos de higiene e limpeza são fundamentais, né, nessa época. E aí, se for pensar, né, o sabão, por exemplo, o sabão artesanal é algo que um monte de gente sabe fazer, então nada mais é do que o resgate de um saber popular, né, que as pessoas já exercitam há muito tempo, né, e então, digamos que com o sabão também foi um pouco mais fácil, e aí o sabonete, né, as gurias foram procurando também receitas, cursos online, enfim, e aí a gente, felizmente, também a gente está tendo pessoas que têm nos auxiliado de forma também solidária, assim, né, com o seu trabalho, e uma das mulheres que tem nos ajudado também é uma farmacêutica, né, e aí ela, né, ajuda também a dizer sobre como que tá as receitas, enfim, né, mas acho que algo assim que também é bem interessante da gente estar nesse espaço também do Instituto Federal, né, é pensar que a gente falou tanto do saber popular, mas que o saber da academia, a gente não exclui ele, obviamente, né, e que bom se a gente pudesse
ter esses dois saberes cada vez mais próximos, né, e que eles andassem juntos, porque o saber popular, muitas vezes, ele foi apagado pelo saber da academia, né. Então, no nosso sonho também é de que a gente possa fazer esses saberes caminharem cada vez mais juntos, né, e com certeza ainda tem muita formação que precisa ser feita, e é isso, assim, como o Elisandro falou antes, a gente nunca para de aprender e de aperfeiçoar, enfim, né, então tem muita coisa para ainda descobrir nesse mundo, né, mas acho que partir desse saber popular também foi muito importante, né, para esse pontapé aí da saboaria, e agora a gente tá nesse processo aí de aprender juntas e descobrir juntas, né. Certo, obrigada, então. Muito bom, perfeito. Realmente, de fato, eu acho que é exatamente isso. Eu vou deixar para a Andriele e Carolina vai fazendo as conduções finais, depois eu quero fazer um comentário, tá? Que eu acho que é bem pertinente dentro dessa fala que a Morgana colocaste aí, essa nossa possível aproximação. Eu acho que, quer dizer, possível não. Ela tem que existir, ela existe, né? O que dá para nós fazer é melhorar cada vez mais. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós temos que fazer. Andriele e Carolina, sei que vocês pediram a palavra. Só complementando aqui, a gente tem uma pergunta no chat da Marli, que ela fala que a economia popular solidária tem quebrado paradigmas impostos na nossa cultura, e pergunta como tem sido este trabalho de conscientização das mulheres envolvidas. Às vezes me atrapalho com esse negócio de abrir o microfone e as gurias. Não sei se também, mas como a gente falou, né, da onde a gente vem, então, que é do movimento popular, da experiência da Caritas também, né, essa conscientização, né, que ela coloca, que na verdade é o nosso processo também de formação e de estudo permanente, né, ele já vem anterior à experiência da saboaria, né, então é dentro da lógica de pensar um outro mundo possível, né, como se dizia nos fóruns aí, mas então ele vem antes, ele não, mas é permanente também, né, da gente estudar junto e da gente, por exemplo, esses princípios todos que a Genesi traz, né, ela é uma que tem mais andança aí, né, na questão da economia solidária, que acompanha já as feiras e as atividades há muitos anos, né, e ela nos ensina também muito disso, e a gente troca esses saberes, né, com certeza. Então, gente, aqui tem mais uma pergunta da Thaís. Quantas mulheres compõem este trabalho coletivo de vocês? A Cloraci também... Hoje nós estamos trabalhando lá com um universo de 12 mulheres. Nós somos em 12. Aí todas fazem tudo. Então a gente se envolve na produção, a gente ajuda a fazer as embalagens, se precisa, a gente faz
a gente faz os momentos, tem os momentos de formação, né? E só complementando o que a Morgana estava falando ali na questão ela estava colocando sobre a... Ai, meu Deus, agora perdi o fio da meada. Bom, mas ela estava colocando como é que se dá o processo de formação, né? Coisa e tal. E uma coisa, então, assim, o que eu noto de diferente no nosso grupo é que todas já têm uma militância anterior. Então, a gente já vem num processo de formação constante. E em outros momentos que eu participei, em outros cursos, em outras coisas, em outros movimentos que eu participei de economia solidária, o que a gente percebe é que as pessoas algumas pessoas são levadas pela necessidade. Então, elas não dão importância para a formação. Então, essa é uma dificuldade que eu tive, que eu enfrentei em outros grupos e que eu percebi em outros grupos nos quais participei. Eu posso falar? Posso falar? Claro, fique à vontade. Quanto à pergunta que a Marli fez sobre a quebra de paradigmas impostos, eu acredito que seja através da participação e do diálogo. É a única forma, assim, que a gente tem de fazer essa conscientização das pessoas. Não é fazer, cada um é responsável pela sua conscientização, ninguém conscientiza ninguém, cada um se conscientiza por si só, né? Só que é participando que a gente consegue e essa conscientização. E aqui, a gente há muito tempo participa do movimento de economia solidária. E, inclusive, assim, Caxias do Sul participou em da 5ª plenária de economia solidária, que foi realizada em Porto Alegre. E aí, assim, ó, a gente fazia reuniões quinzenais para discutir sobre todos os assuntos relacionados à economia solidária. E é através da participação e da escuta, porque todo coletivo tem a voz e tem a vez. É assim, desta forma, expressando aquilo que a gente realmente sente, compartilhando com as outras pessoas, com as pessoas que sabem mais, buscando as pessoas que entendem melhor o processo e que podem contribuir, né, para essa ampliação do horizonte. É assim. Eu tenho mais uma pergunta aqui no chat do Leonardo, tá? Ele gostaria de saber qual é o mix de produtos da Saboaria e como é realizada a venda desses produtos. Bem, eu acho que eu posso falar e o grupo me ajuda. O mix de produtos da Saboaria, nós temos os sabonetes, né? Sabonetes de vários sabores, nós dizemos, né? Desde o com argila até aquele que é feito com ervas, como foi falado anteriormente, como a calêndula, a erva doce não, a camomila, enfim. E temos também aqueles perolados, né, que são outra forma também, outros tipos, que já não, eles são mais macios. E temos, no sabão, então, na produção do sabão, nós fazemos a utilização do óleo de cozinha, né? Aquele óleo que é descartado, então nós aproveitamos aquele óleo e fazemos o sabão agora, no início nós utilizávamos o sebo, né, para fazer o sabão, agora nós já estamos caminhando para a produção do sabão sem a utilização do sebo, de forma que seja realmente mais orgânico. Claro que não será totalmente orgânico, porque provavelmente este óleo ele foi utilizado para fazer a fritura de algum
produto com carne ou alguma outra coisa, né? E a outra pergunta, deixa eu ver. E como é que é feita, como é realizada a venda desses produtos? Ele é realizada da seguinte forma: ela acontece pelos canais criados pelo grupo. Vou dizer que nós temos um grupo jovem bastante dinâmico, interativo e que se utiliza das redes sociais de uma maneira bastante criativa, né? E então nós temos pedidos que são feitos pelas redes sociais, por conhecidos, né? E também pessoas que vão e buscam a saboaria. Para ter uma ideia, todos os dias, quando nós estamos lá, nós recebemos visitas, e quem quiser está convidado a ir visitar a saboaria, que ela está hoje, né? Hoje ela está ali no centro comunitário do bairro Vinhedos, né? A MOB cedeu gentilmente para nós o espaço, então nós estamos ali provisoriamente, com vistas de buscar um outro espaço que também seja coletivo, né? Então, acho que é isso, né? Nós tivemos ali uma reportagem com Pioneiro e outros meios de comunicação, e isso abriu muitas pessoas buscaram a saboaria, né, pediram informações sobre a forma como nós estamos nos organizando e fizeram, então, a compra de produtos. É isso aí. Só para complementar, assim, dizer que a gente, na verdade, tem, assim, a ideia de tanto ampliar também essa comercialização que hoje não dá para fazer em função da pandemia, assim, né, e que uma das ideias também é ampliar, inclusive, para vender no bairro, assim, já que a gente vem lá do bairro, né, da periferia, enfim, e a gente tem uma preocupação também que seja um valor, o produto de um valor um pouco mais acessível, né, pensando que geralmente esses produtos artesanais, ecológicos, enfim, eles são mais caros. A gente também tem essa preocupação de ser um valor acessível, porque a gente quer que todo mundo possa consumir produtos de boa qualidade, né, e que sejam feitos dentro dessa lógica. Então, a gente pretende ampliar e também temos, né, não sabemos ainda se vai se implementar, mas de também ampliar os produtos, né, pelo menos os aromas aí, os sabores, a gente já tem outros aí no forno, digamos assim. Hoje a gente tem 11 aromas de sabonetes, e aí, talvez, né, no futuro, ampliar para outros produtos também de higiene e limpeza, também está no horizonte também. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de agradecer a Morgana, a Solange, a Mili e a Genesi por terem aceitado o convite para participarem, para apresentarem sobre a saboaria. E, gente, aqui no chat a gente disponibilizou, então, o Instagram e o canal do YouTube do nosso projeto, e também o Instagram e o Facebook das meninas, caso haja interesse nos sabonetes. Eu acho que seria isso. Agradeço muito as meninas da Saboaria, foi muito interessante essa conversa hoje, eu aprendi bastante, e acho que seria isso, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol, pelo convite. E os professores também, Elisandro e Janine, obrigada pelo espaço, Andriele. Muito obrigada. Bom, pessoal, também, então, finaliza a minha fala aqui. Fico eternamente agradecido aí pelo aceite de vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Nós temos aí o nosso canal, foi disponibilizado.
vocês têm lá uma série de informações, tá? Tem lá de empreendedorismo também, obviamente, eu acho que isso é importante, e eu acho que a fala fica bem interessante no seguinte sentido, e aí a Morgana vem aquilo que eu queria comentar, é importantíssimo nós termos tudo conectado e interligado, o saber popular, a teoria, a prática, na verdade, tudo que é excesso de um lado só, ele pode dar problema, né? Não vou dizer que dê problema, pode vir a dar. Então, isso é bem importante, e então, em termos de Instituto Federal, fica aí, fica à vontade. Venho, compareço, né? Claro, agora está tudo paralisado, mas quando tiver essa possibilidade, nós vamos passar por isso e brevemente. Fica o convite aí de vocês estarem lá conosco e talvez fazer um evento maior e poder levar esses conhecimentos, esses aprendizados relacionados a essa parte nova da economia solidária, que eu acho que é um fundamental, importantíssimo, que a nossa sociedade precisa aprender e entender. Não precisa seguir, mas ela tem que conhecer pelo menos para poder julgar se é bom ou não é. Meu ponto de vista é que é ótimo, que é importante, assim como todo e qualquer outro meio, o empreendedorismo, não, outras ações. Eu acho que nós temos que ter a mente bem aberta para entender todo esse contexto. Muito obrigado a todos que participaram e estiveram aqui conosco. Depois nós vamos disponibilizar todo esse nosso material também lá no YouTube com algumas dicas para vocês, tá bom? Passo a palavra aí para a Janine e para a Andrelli para finalizar. Meninas, brigadão. Então, eu também queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês de vir aí contar para nós, né, de onde surgiu a ideia, o que norteia, né, a associação, esses princípios. Queria agradecer, né, porque a gente que está de fora não sabe, né, exatamente como isso funciona. E também dizer que quando vocês vierem a Vacaria, estão convidadas a vir me visitar ali no campus, né? E, mais uma vez, agradecer, então, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente e o pessoal também que participou, tá? Muito obrigada mesmo. Então, eu também gostaria de agradecer, foi uma grande experiência, assim, aprendi bastante. Vou reforçar o convite do professor para vocês aparecerem no IFE aqui de Caxias, né? Com certeza vai ser uma grande experiência para todo mundo, a gente vai conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas. E só reforçando que nós deixamos um link aqui também para avaliação do nosso evento. Então, todo mundo que participou, por favor, respondam ali para a gente saber se está fazendo do melhor jeito e sempre melhorar, né? Então é isso aí. Muito obrigada. Obrigada.